Cara, baixo IRC. Coroa, não baixo IRC. Ora, vamos lá ver. Afinal, não vou baixar o IRC. Não é assim que se gera um país. O investimento estrangeiro é fundamental para pôr a economia a crescer e criar postos de trabalho. Ora, a instabilidade fiscal é a pior inimiga desse mesmo investimento estrangeiro. É isso que vamos analisar no programa desta semana. Venha daí! De acordo com o Orçamento de Estado para 2015, a taxa de IRC deverá descer dos 23% para os 21%. O regresso de Portugal ao mapa do investimento direto estrangeiro é uma das principais metas do Governo, de acordo com a Ministra das Finanças. Maria Luísa Albuquerque disse ainda que uma reforma no IRC irá permitir a Portugal tornar-se num país mais atrativo a nível fiscal para as empresas estrangeiras. No entanto, o desentendimento político em torno deste assunto continua a gerar instabilidade e a afastar a entrada de capital estrangeiro no país. Estará Portugal a fazer tudo o que pode para atrair investidores estrangeiros? Será um erro não haver um consenso político relativamente ao IRC? E já agora, o ensino profissional português poderá ser melhorado? São estas e outras questões que iremos abordar no programa de hoje. Portugal não tem dinheiro para se desenvolver. E o pior é que, para crescer, precisa mesmo de dinheiro dos outros, ou seja, de investimento estrangeiro. Mas será que estamos a fazer tudo o que precisávamos para atrair esse capital? É isso que vamos ver no programa de hoje. O meu convidado é Melo Pires, o diretor-geral da Auto Europa em Portugal. Melo Pires, muito obrigado por vir à Cor do Dinheiro. Estamos a fazer tudo o que é possível para atrair capital estrangeiro? Melo Pires. Acho que temos que fazer mais. Nós temos hoje uma situação que é completamente diferente de há 20 ou 30 anos atrás, em que hoje, derivado da globalização, há muito mais onde os investidores possam investir. Ou seja, há mais países sexys do que nós. Exatamente. E porquê? Bem, repara, apesar de Portugal ter na Europa Ocidental uma posição relativamente competitiva naquilo que diz respeito a custos salariais e infraestruturas e até um ambiente social e natural favorável. Temos paz social. Temos paz social. Não é só isso que pesa na decisão de investidores. Portugal não tem mercado e, portanto, será sempre um investimento na ótica da busca de eficiência, aquilo que se chama efficiency thinking, investimento direto estrangeiro, e, portanto, se não tem mercado, tem que se resumir a procurar retirar, digamos, vantagem do facto de ter essa mão de obra e essas condições mais vantajosas. O que nos está a dizer é, quem quer que venha para Portugal vai ter que pensar em produzir para vender para fora. Exatamente. Porque o mercado... Há aqui um bocado de arbitragem, não é? Exatamente. E o que é que nos falta? O que nos faltam algumas coisas. Faltam, por exemplo, aquilo que se chama investment sniffing. Isso quer dizer o quê? É um termo que se usa na linguagem, no jargão economicista, que quer dizer que as pessoas têm que ir à procura do investimento. Mas todos os governos dizem que vão à procura de investimento. Sim, uma coisa é fazer a política, outra coisa é ir ao campo. Ora bem. E não querendo ser injusto para alguns dos nossos embaixadores, há embaixadores que fazem isso muito bem, mas era necessário que não só os embaixadores, não só o poder político, mas também as empresas fizessem esse aspecto, as associações, as confederações fizessem muito mais esse trabalho, porque é necessário estar no campo. A grande questão está em colocar Portugal nos planos de investimento das grandes empresas a nível mundial e internacional. Mas isso é só uma questão de marketing ou é alguma coisa que, do ponto de vista estrutural, nos vai fazendo falta?
Não é só, a marketing também é obviamente muito importante, porque é necessário vender a imagem de Portugal. Que é não isso só... que fazem os tais embaixadores que Exatamente. Melo Pires dizia. E é necessário, sobretudo, vender uma imagem de Portugal que é uma imagem mais industrial do que propriamente uma imagem de país turístico e com boas condições de acolhimento. E o que é que nos falta para vender isso? Falta, de facto, construir essa imagem, porque Portugal ainda continua a ser um desconhecido, mesmo na Europa. Portugal ainda hoje é desconhecido relativamente às capacidades industriais que oferece. E, por outro lado, também não há muita potência das nossas pequenas e médias indústrias também a abrirem-se ao exterior. Existe sempre um pouco o receio de serem absorvidas para as empresas estrangeiras. Deixa-me interromper, porque há dias o Dr. Bernardo Meirelles, o Presidente da Câmara de Comércio luso-alemã, dizia aqui no programa que a Câmara iniciou um programa para tentar levar empresas portuguesas a fornecerem algumas das empresas alemãs que já estão em Portugal. Isto pode ser uma das vias? Pode exatamente ser uma das vias, aliás, na lógica daquilo do efficiency thinking do investimento direto estrangeiro, é precisamente essa uma das vias que eu acho que é a mais viável, que é inserir as nossas empresas dentro da cadeia de valor de empresas estrangeiras, nomeadamente as alemãs, que hoje têm um problema que se está a agravar, que é a subida dos custos na Alemanha, e, portanto, as empresas portuguesas deveriam procurar integrar a cadeia de valor dessas empresas alemãs. Porque há muitas empresas alemãs que têm a receio de se localizaram para a China por causa da fuga de conhecimento, tecnologia e patentes. E, portanto, esse receio não existe em Portugal. Mas é necessário que as empresas portuguesas se posicionem como receptoras desse investimento. E é isso que tem sido feito pela Auto Europa? É isso que nós temos procurado fazer. Nós temos alargado a nossa base de fornecedores Volkswagen nos últimos anos em Portugal de uma forma relativamente expressiva. Temos procurado ainda aumentar e, neste momento, derivado ao investimento que vamos fazer nos próximos anos, temos, de facto... São os tais 576 milhões de euros. É um pouco mais, 677 milhões é o que está previsto, até 2019. E nós temos procurado desenvolver empresas nacionais. Quanto é que pesa, neste momento, a produção nacional e a incorporação do produto que é feito na Auto Europa? Neste momento, em termos de impacto no produto, a Auto Europa está com cerca de 1,8%, cerca de 2%. Não, mas eu digo, no produto que sai da fábrica, qual é a incorporação de produtos portugueses, de fornecedores portugueses? Bem, aí começamos com uma grande questão, que é saber o valor incorporado nacional dos nossos fornecedores de segunda e terceira linha. Portanto, não há neste momento uma medida padronizada para nós sabermos o que é que, de facto, um fornecedor nosso que apresenta uma fatura de empresa nacional de facto incorpora no seu produto. Portanto, aí começa com um problema. Mas na primeira linha nós temos alguma possibilidade de fazer isso através da faturação e é uma coisa que nós fazemos. Nós estamos à volta dos 62%, 63% de faturação de empresas nacionais no nosso produto. O que não sabemos é que, de facto, qual é a quantidade que esses fornecedores incorporam nacional. Importada também nesses Exatamente. E há de facto. Para quem nos está a ver e que trabalha na área industrial, que gostasse de fornecer na Auto Europa, qual era a mensagem que o Melo Pires passaria? Bem, qual é o produto que precisam? O que é que eles precisam de fazer? Há um processo que não é exclusivo da Volkswagen, é, digamos, um processo mais ou menos idêntico a todos os fornecedores da indústria automóvel, que é a certificação. Portanto, as empresas que queiram fornecer à Auto Europa ou Volkswagen têm que passar por um processo de certificação. Não é um processo simples para a maior parte das empresas, porque implica alterações a nível estrutural e organizacional e financeiro, implica uma definição clara de processos, implica a criação de uma estrutura padrão em termos de criação de organização interna da empresa, que é obrigatória para que a empresa se possa se posicionar para passar nessa auditoria e entrar dentro da plataforma de fornecedores da Volkswagen. Nós conseguimos, nos últimos anos, levar algumas empresas a esse patamar, que neste momento são fornecedoras da Volkswagen ou estão na plataforma de fornecedores da Volkswagen, mas é necessário que... Quanto tempo é que levou, Melo Pires, para fazer esta transição? Depende muito da empresa, mas eu estimaria um tempo médio entre 1 ano e meio e 3 anos para conseguir chegar à fase da certificação e posicionar-se como fornecedor. Mas se alguém que nos estiver a ver quiser ser fornecedor da Volkswagen e vos contactar, vocês desenvolvem um processo pedagógico. Exatamente. Nós temos um grupo em Portugal, que é um grupo de compras, que tem exatamente essa função. A função pedagógica de orientar os fornecedores na direção correta para que eles se possam posicionar para serem fornecedores. E é fácil pegar nestas empresas que já fornecem o universo Auto Europa e levá-las para fornecedores de outras fábricas na Alemanha, por exemplo?
quando esses fornecedores são fornecedores da Europa, são automaticamente fornecedores de toda a Volkswagen. todo o grupo. Portanto, quando entram na plataforma, passam a ser fornecedores de todo o grupo e são consultados para ofertas de peças em todo o grupo Volkswagen. E há bocado, quando dizia que tem aumentado esta contribuição de empresas portuguesas de forma expressiva, está a dizer que estas empresas também passaram a ter então acesso a todo o grupo Volkswagen. Exatamente, exatamente. E têm tido sucesso. E tem tido sucesso, tem alguns casos de bastante sucesso. Melo Pires, quando vocês de fora, um investidor estrangeiro, olha para Portugal e vê, por exemplo, o governo dizer vamos baixar o IRC em 2014 e que faz um acordo com o principal partido que governa também o país e depois no ano seguinte houve um deles dizer assim, bom, nós vamos rasgar esse acordo, qual é o sentimento com que o investidor fica? É o pior possível, porque aquilo que o investidor procura é segurança, é a estabilidade. E, portanto, aquilo mais destrutivo que pode existir é, de facto, esta alteração de política fiscal constante. E, sobretudo, os partidos políticos não se entenderem num acordo de longo prazo para garantir que o investidor pode, com segurança, fazer os seus investimentos. Nos próximos anos não vai haver alterações do quadro onde ele... Isto é um dos piores problemas que Portugal tem. É um dos piores problemas. A política muda consoante quem está no poder. Exatamente. É importantíssimo que os partidos do arco governativo, como costuma chamar, se entendessem por uma política de longo prazo em termos de linhas mestras de orientação de políticas estratégicas e também fiscal. Isto significa que isto nos põe em desvantagem face a países como a Eslováquia, a República Checa, onde a fiscalidade baixou drasticamente nos últimos anos. Exatamente. Para além de todas as desvantagens que nós temos pelo facto de estarmos na ponta da Europa, eu diria que estamos no centro do mundo, mas neste caso especificamente estamos na ponta da Europa, ainda temos que fazer face a essas disparidades relativamente aos países do centro da Europa. Eu recordo-me, quando foi da última visita da Sra. Merkel em Portugal, houve um empresário alemão, num dos seminários que eu tive a oportunidade de moderar, que ele me dizia assim, vocês estão a fazer um trabalho notável na parte laboral e dentro de uns anos, se mantiverem este trabalho, vão estar ao nível da Eslováquia. Nós realmente fizemos essa aposta ou a reforma ficou a meio? Não, neste momento posso lhe dizer que a Polónia já está ao nosso nível em termos salariais, em termos de custos laborais. Em alguns casos, inclusive, já nos ultrapassou. A República Checa, mais um ano ou dois, e vai estar também ao nosso nível. Ou seja, houve uma moderação dos custos salariais em Portugal e uma subida rápida dos países de leste. Portanto, mais de alguns anos e Portugal estará perfeitamente ao nível dos países da Europa Central em termos de custos salariais. E em termos de capacidade de ajustamento, ou seja, quando a economia contrai, nós temos a mesma flexibilidade laboral para que as empresas possam ajustar a força de trabalho como acontece nesses países? Eu penso que hoje já existem instrumentos que tornaram o sistema laboral português muito mais flexível do que há uns anos atrás. Penso, inclusive, que nós teremos alguma flexibilidade acrescida relativamente aos países da Europa Central nesse aspecto. Bom, e olhando para a Auto Europa, quando nós comparamos aquilo que é feito em Portugal com outras unidades do grupo, a fábrica hoje em dia é altamente competitiva. O que é que vocês tiveram que fazer? Porque há uns anos atrás receou-se que talvez Portugal pudesse perder a fábrica precisamente por causa dos problemas de competitividade. O que é que fez a diferença? Bem, deve-se lembrar que nós estivemos muito tempo à frente da própria laboral e foi isso que nos permitiu garantir a competitividade da fábrica nos últimos anos. Mas era aí que eu queria chegar. O que é que vocês fizeram que até se anteciparam àquilo que foi a mudança na lei laboral, que permitiu à fábrica... Bem, costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho e, portanto, o que nós tivemos que fazer, de facto, foi entrar em acordo com a Comissão de Trabalhadores e encontrarmos modelos de organização laboral que nos permitissem manter a nossa competitividade. Isto significa que em Portugal nós temos um problema de gestão? Porque eu vejo uma pessoa como António Chora, que é da CGTP, perfeitamente alinhado com os interesses da empresa. Isto quer dizer que era possível replicar este modelo noutras empresas em Portugal? Eu penso que é possível. Desde o que é que falha, então? É necessário que as pessoas, primeiro, queiram fazê-lo, que entendam que a empresa não pertence nem a um lado, nem pertence a outro. A empresa é uma entidade autónoma cuja responsabilidade não é só da entidade patronal, é também dos trabalhadores que lá estão. E, portanto, é necessário um entendimento comum para a defesa da empresa. No fundo, eu costumo dizer que tanto os patrões como os empregados têm a mesma obrigação para defender a empresa. O que é que permitiu à Auto Europa integrar agora, passar trabalhadores que estavam a contrato a prazo efetivos na ordem das várias centenas? Primeiro, a garantia de que vamos ter o trabalho daqui, ou seja, mais trabalho com o novo modelo daqui a algum tempo e, portanto, permitiu-nos, de facto, garantir essa permanência dos postos de trabalho na Auto Europa. E depois, claramente, com o apoio que nós recebemos da Alemanha de integrar alguns trabalhadores nossos que neste momento estão a trabalhar na Alemanha para passar esta fase de menos trabalho,
a permitir-nos, de facto, garantir essa estabilidade no emprego. Bom, isto significa que a Auto Europa está para ficar em Portugal. E claramente, sem dúvida nenhuma. Melo Pires, gostava de terminar este programa a falar de um aspecto que é muito caro aos alemães. Formação profissional, ensino profissional. Eu tenho a experiência, porque faço parte do Conselho Consultivo da ATEC, tenho a experiência da ATEC, e vejo muita gente em Portugal a dizer que nós agora também temos ensino profissional em Portugal. Não é a mesma coisa que é aquele ensino profissional na Alemanha. Eu acho que não basta mudar o nome da escola para se passar a ter ensino profissional. Estamos aqui a vender gato por lebre. Eu acho que estamos a colocar dentro do ensino profissional uma coisa que não é exatamente ensino profissional. O que é que falha aí? Olha, falha que os currículos têm que ser adaptados, os próprios professores têm que saber o que é ensino profissional, porque os professores não é por decreto que se cria um profissional para ensinar profissional. Sabe, por exemplo, que hoje não é possível ir buscar reformados que têm experiência profissional e trabalhar nas escolas ou trabalhar nos institutos de formação, porque não podem acumular salário e compensão. Eu acho que isso é um erro do ponto de vista de desperdiçar todos os conhecimentos industriais de pessoas que já estão na reforma e que hoje não abundam na economia. Portanto, aquela fase de desindustrialização levou a que muitas dessas pessoas passassem à reforma e que não fossem criadas alternativas. E esse know-how vai-se perder. Esse know-how vai-se acabar por perder. Vocês têm alertado o Ministério da Educação por isto? E o Ministério da Economia? Nós temos tentado fazer ver que, de facto, o ensino profissional verdadeiro, como se faz na Alemanha, não é exatamente aquilo que se está, neste momento, a tentar fazer aqui. Aliás, através da ATEC, nós temos mostrado que o modelo é bastante mais eficaz quando se comparam a empregabilidade dos alunos no final da formação, tanto da ATEC ou do ensino tradicional. Há uma disparidade bastante grande. O que isto está a fazer é que nós estamos a dizer às pessoas que estamos a fazer ensino profissional e provavelmente quando esses alunos saírem cá para fora não vão ter a empregabilidade que têm os da ATEC. Que é o que está a verificar hoje. A empregabilidade estará por volta de 50% no ensino oficial e na ATEC é superior a 90%. Era possível replicar o modelo da ATEC para outras áreas da economia que não necessariamente a parte industrial, por exemplo? Repara, o modelo da ATEC só funciona se de facto forem feito em conjunto com empresas que possam propiciar esse conhecimento às academias de formação. Nós não temos muitas empresas, temos algumas, não temos muitas empresas que possam fazer esse tipo de formação que a Auto Europa, a Bosch ou a Siemens fazem. Mas há alguns núcleos onde isso pode fazer. Por exemplo, eu estou-me a lembrar da indústria de calçado, onde existe uma atividade muito grande, ou outros setores, alguns clusters, onde isso é possível replicar. Melo Pires, muito obrigado por ter vindo à Cor do Dinheiro. Quanto a si, já sabe, fique por aí que nós daqui a bocadinho temos a Ana Correia para o aconselhamento. Até já. E chegou a altura do aconselhamento, novamente esta semana com a Ana Correia. O António Godinho e o Pedro Santos estão longe do país. Ana, vamos começar por empreendedorismo, nomeadamente pelo nosso evento de dia 13 no Porto, no Hotel Crown Plaza. Exato, Camilo. Vamos relembrar as pessoas que no dia 13 de dezembro temos um grande evento de empreendedorismo que estamos a preparar. Atenção, temos já muito poucos lugares. Já temos umas centenas de presentes confirmados. Já temos umas centenas de presenças confirmadas, por isso as inscrições têm que ser muito rápidas. Se quiserem juntar a nós nesta Ana, relembra aí o mail. Ora bem, o site é www.dia1biz.pt. É através deste site, no link das inscrições, que as pessoas devem efetuar a sua inscrição e juntar-se. Há dias houve um telespectador que me escreveu a perguntar se podia ir ao empreendaporfavor.com. Também pode ir ao empreendaporfavor.com. Não será por isso, se você for ao empreendaporfavor.com, não será por isso que deixará de estar presente no dia 13. Não há desculpas. Ana, e por falarmos em empreendedorismo, quero lembrar aqui às pessoas que nós temos alguns casos de sucesso que já nasceram nos seminários que nós fomos fazendo ao longo dos últimos 4 anos. Ora, e não perde pela demora. Esta semana, na sexta-feira, no programa Agora Nós, da RTP1, vamos passar um desses casos, no programa Agora Contas. E teremos a ocasião de passar isto em futuros programas também, porque temos muitos exemplos já. E no próprio Dia One Biz, no próprio evento do dia 13, vamos levar a algumas pessoas que criaram negócios no âmbito do empreenda. Ana, e deixa-me também recordar às pessoas que o programa dessa semana vai ser gravado exatamente on-site, ou seja, no Hotel Crown Plaza, onde vamos ter o evento de empreendedorismo.
E agora temos dúvidas de telespectadores. Temos dúvidas de telespectadores, ou seja, chegamos à altura do final do ano, onde as pessoas nos perguntam: ai meu Deus, vou ter agora aqui a declaração de 2015, ainda me falta um mês. Ana, deixa-me só recordar às pessoas que a declaração que entregamos em março, abril do próximo ano, refere-se ao IRS deste ano, 2014, mas as despesas só valem até o final de dezembro, não é? É por isso que estamos aqui a ter esta conversa. E daí todas as questões que nós temos referido, e é exatamente sobre algumas questões e algumas áreas que gostava hoje de falar. Quais são as dúvidas mais frequentes? Saúde, habitação, PPR. Quanto é que se deduz a isso? Quanto é que se deduz, ou Então, seja, quais são as despesas que de facto são elegíveis. E eu falo, por exemplo, da pergunta da Joana Batista de Viseu. E a Joana pergunta-me se pode colocar nas despesas elegíveis a escola de música do filho. A Joana pode colocar, porque são despesas elegíveis para a área da educação, o limite... Assim como se pode colocar a despesa da cantina da escola, do cantina passe da escola, que o estudante paga para poder deslocar-se à escola. Exatamente, as próprias explicações. O ATL, as atividades de tempos livres também podem ser incluídas? Do ensino primário até ao ensino superior, escolas de idiomas também, há o valor limite que eu posso colocar é de 30% destas despesas, ou seja, com um limite. São 2.533 euros no máximo que a pessoa pode gastar para poder ser elegível para o benefício fiscal de 760 euros. Para o benefício máximo de 760 São euros. 30%, não é? Exatamente, 30%, sendo que depois há um acréscimo para famílias com 3 ou mais filhos de 142,50. Por cada filho? Por cada um dos filhos. Acresce este valor, mas de facto todas essas despesas são elegíveis, por isso as escolas de música também entram. Okay? Mais questões? Mais questões. A Maria Aires Castelo Branco pergunta-me: sei que as despesas com a saúde podem entrar, mas as despesas que têm IVA a 23% não são elegíveis? Portanto, vamos dizer à Maria que tudo quanto é cremes que ela compra por cara não é. Ou não seja, isto é tributado a 23%. O fisco de facto aceita algumas despesas com taxa de 23%, desde que tenham a receita médica a justificar. Ou seja, desde que haja uma prescrição médica, a dizer que a pessoa precisa mesmo daquele tratamento. E o valor máximo elegível também é de 65 euros. É pouco. Ao contrário do valor das 10% das despesas de saúde, que tem um valor máximo de 838,44 euros. Ou seja, mas como estamos a falar de 10% importa esclarecer de todas as despesas de saúde, porque há muita gente que se cuida com este ponto, quer dizer que no total a pessoa tem que ter gasto 8.384 euros para poder beneficiar do máximo deste benefício, que se é de 838 euros nas despesas isentas ou com taxa reduzida, por isso a resposta é exatamente essa. E a seguinte? A seguinte, Pedro Mota, de Setúbal, eu ainda posso colocar as despesas com o arrendamento da minha casa? Ou seja, isto é claramente uma das áreas que tem vindo a ser mais discutida. O ano passado, os 15% do valor do arrendamento tinham um teto máximo de 502 euros. Este ano vai baixar. Continua a ser 15%, mas a um teto máximo de 404 euros e não se sabe muito bem o que é que virá para o ano, mas provavelmente este incentivo irá ser reduzido. Sim, só para recordar às pessoas que no capítulo da habitação também podem deduzir os juros. Os juros com a compra da habitação até 296 euros. E recordar às pessoas que mudou o regime fiscal, porque antigamente, até este ano, podia-se deduzir inclusive as amortizações. Que agora agora já não é possível. Agora a única coisa que entra são juros. E como tu disseste muito bem, nos próximos anos, provavelmente este benefício fiscal deixa de ser autónomo para ser integrado no benefício fiscal mais geral. Exatamente. Ou seja, aqui há a preocupação de ir reduzindo este tipo de benefícios. Exatamente. E nota-se neste benefício também uma preferência por arrendamento em detrimento da compra de habitação, que faz sentido. Claramente uma preferência por arrendamento. Isso é uma tendência que se tem vindo a assistir. No caso dos PPR, e também para responder à dúvida do Luís Alves, de Vila Nova de Gaia, que nos pergunta se ainda pode deduzir os PPR, este é o último ano, ou seja, a reforma fiscal de 2015 claramente vai terminar com este benefício. O que é uma pena, porque numa altura em que nós temos um problema com a segurança social, isto era um bom estímulo para as pessoas construírem a sua poupança privada para a reforma. As pessoas não sabem, o futuro é tão incerto a nível da segurança social, quem é que irá pagar as nossas reformas, e é uma pena este incentivo terminar neste momento. E que existem 3 escalões, não é? Existem 3 escalões, existem os escalões, é possível deduzir 20% deste valor dos PPR ou dos certificados de reforma até um valor de 100 euros.
ou então até um valor de 300 a 400 euros, dependendo da idade. Pois, desde ou seja, que este, desde até que esta 35 pessoa... anos são 400 euros. Entre os Exatamente. 35 e os 50 são 350 e o acima dos rendimento... 50 são 300 euros. Exatamente, e o rendimento tem que ser inferior a 7.000 euros para poder beneficiar deste incentivo Ana, máximo. deixe-me só recordar aos telespectadores também que aqui na questão dos produtos de poupança para a reforma há uma novidade que as pessoas esquecem, que é podem deduzir PPRs e também CDRs, ou seja, que são os PPRs do Estado, que se compram na Segurança Social. Também estão elegíveis e também são, Portanto, podem somar os dois. Poderão ser somados os dois. E os dois somados fazem uma diferença muito grande nas deduções à coleta. Exatamente. Okay. Ana, vamos ficar por aqui. Não sei antes lembrar às pessoas que podem colocar as suas questões pelo Twitter ou mesmo pelo meu mail pessoal, camilorenco@gmail.com. Nós aproveitamos, estamos em fase de reformulação da nossa presença no Facebook. Oportunamente iremos dar novidades às pessoas. E então, voltamos a ver-nos no dia 13. Voltamos a ver-nos dia 13, Camilo. Quanto a si, já sabe, fique por aí. Se tiver dúvidas, questões ou mesmo sugestões para o programa, é só dirigir-se a nós, ou pelo Twitter ou mesmo pelo mail. Não se esqueça, como lhe disse há bocadinho, nós estamos a reformular a nossa presença no Facebook. Já sabe, a cor do dinheiro, sempre na RTP Informação.